A aula de hoje é sobre resumo de dados. Mas por que resumir dados? Bom, isso depende da quantidade de dados que você tem na mão. Vamos considerar apenas o nosso curso aqui de estatística. Essa tabela ela traz a quantidade de alunos por curso, por semestre. Então, ao todo, nós temos aqui 10 dados, ou seja, 10 observações. Eu posso resumir esses 10 dados por curso. E eu passo a ter 3 ao invés de 10. Eu posso resumir por semestre. E agora eu tenho 4 ao invés de 10. E se eu estiver interessado apenas em saber a quantidade total de alunos, ao invés de 10, eu só tenho um dado, que é o número 176. Agora, se eu estiver considerando um atributo de cada um desses alunos aqui, eu não só tenho 10 dados, eu tenho 176 dados. E se eu estiver considerando, por exemplo, 10 atributos ao mesmo tempo, eu não só tenho 176, eu tenho 1760 dados. Daí a necessidade de se resumir esses dados, por dois motivos. O primeiro é facilitar a apresentação e comunicação desses dados. O segundo e mais importante é facilitar o nosso entendimento a respeito não dos dados, mas do processo que gera esses dados que a gente observou. Nesse caso aqui, o processo de matrícula. Como é que a gente consegue resumir dados? Bom, uma primeira pergunta é se existe um número capaz de representar esse conjunto de dados, e, em sendo possível, se ele é suficiente. Nesse ponto, entra a primeira parte do resumo de dados, que são as medidas de tendência central. Consideremos esse conjunto de dados aqui. Ao todo, nós temos 30 observações, ou seja, nós temos 30 dados. Será que existe um número capaz de representar esse conjunto aqui? Em sendo possível, esse número ele tem que ser um desses aqui, ou basta ele estar contido dentro do intervalo que contém esse conjunto, que vai de 1 a 15. O que é que vocês acham do número 1975? Eu particularmente adoro esse número, porque é o ano que eu nasci. Então, eu nasci em 1975, esse é um ótimo número. Agora, convenhamos, ele não faz parte desse conjunto, ele não está contido nem dentro do intervalo que contém esses números. E se a gente observar aqui, todos os números são menores do que 20. E o 1975 é muito próximo de 2000. Então, apesar de eu gostar muito desse 1975, ele não é um bom representante. O que dizer então do número 10, que também não está aqui dentro? Mas veja, ele já está dentro do intervalo que vai de 1 a 15. Mas ele está muito mais perto do 15 do que do 1. Então, apesar de melhor do que o 1975, parece que a gente pode encontrar um número ainda melhor do que o 10. O que falar do 7? Observe que ele também não está aqui dentro. Mas entre 1 e 15, o 7 está ali mais ou menos no meio. O 7 consegue dividir esse conjunto de dados em duas metades. A metade inferior, ou seja, abaixo de 7, e a metade superior, ou seja, acima de 7. Então, desses três números aqui, o 7 é o nosso melhor candidato. Mas e se eu forçar a escolha de um dos números que está aqui dentro? Como é que eu escolho ele? Um critério é a repetição. Eu escolho aquele que mais se repete. Mas se a gente observar aqui também, esses dados eles têm variação. Porque eu saio de 2 para 14, de 14 para 15, de 15 eu desço para 6, de 6 para 3 e assim vai. Então, um outro critério que pode ser adotado é o do nivelamento dessas diferenças. Será que existe um número que nivele essas diferenças, né, que uniformize essas observações? Bom, que critério eu utilizo? Eu ainda continuo com essa decisão. Então, veja, como a gente não consegue eliminar, né, nenhum desses três argumentos que eu acabei de colocar para vocês, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar os três. E aí, o que é que acontece? Não existe só um número.
existem vários números. Então, apesar de existir um número que seja capaz de representar esse conjunto de dados aqui, ele por si só não é suficiente, porque, como a gente viu aqui, eu não consigo eliminar nenhum desses três critérios. Então, se você estiver procurando nivelar essas diferenças, o número que a gente vai atrás é a média aritmética. Então, se vocês observarem esse gráficozinho aqui, ó, em azul estão todos os dados que foram observados. Em laranja está a média. Então, observe, né, que a gente pode utilizar todas as partes que estão acima da média para compensar todas as partes que estão abaixo da média. E aí a gente teria uma padronização nas observações. E como é que a gente calcula a média? Do mesmo jeito que vocês já sabem. Somando todas as observações e dividindo pela quantidade total de observações. Neste caso aqui, a gente tem 30 observações. Existe mais de um tipo de média? Existe sim, como é o caso da ponderada, da harmônica, da média, mas aqui a gente vai ficar apenas na utilização da média aritmética. Pelo critério da repetição, o número que a gente está utilizando, que a gente está buscando, na verdade, é a moda. Então, o que é a moda? É o dado que mais se repete. A observação, o elemento, o valor, né? A resposta que mais se repete, ela é a moda. Se a gente tiver interessado em aplicar o critério da separação na metade inferior e na metade superior, o número que a gente vai buscar, ele é chamado de mediana, né? Agora, é importante destacar que a mediana ela tem uma característica diferente da média e da moda. A característica mais relevante da mediana não é necessariamente o seu valor, é uma posição. Então veja a definição aqui, mediana é o valor que ocupa a posição que divide o conjunto de dados em duas metades. Então veja, primeiro eu vou atrás da posição e vejo que número ocupa essa posição. Então este número é a mediana. Pode ter mais de uma moda? Pode sim, pode inclusive nem ter moda, se não houver repetição. Existe a mediana da mediana? Sim, porque se eu divido o meu conjunto de dados em duas partes, eu posso aplicar o mesmo conceito em cada uma dessas partes. E como é que a gente faz isso? Bom, o primeiro passo é ordenar os dados que a gente tem do menor para o maior. E aí a gente vê que encontra facilmente o mínimo e o máximo. E como eu adiantei lá atrás, a gente sai do 1 para o 15. Então, uma vez feito isso, é só contar as repetições e perceber que o número 6 e o número 14 são as modas desse conjunto de dados aqui. Por quê? Porque são as observações que mais se repetem. São os números que mais a gente observa dentro desse conjunto de dados. Procurando a mediana, eu vou dividir esse meu conjunto de dados em duas partes. Vejam só, como a gente tem 30 observações, eu vou dividir esse conjunto de dados em duas partes, uma com 15, outra com 15 também. Nesse caso, não existe uma posição central. E quem é a mediana? A mediana, neste caso, é a média aritmética das posições centrais. Neste caso aqui, a 15 e a 16. Agora vejam só, se a gente tivesse 31 dados ao invés de 30, a posição central seria a posição 16, porque ficariam 15 observações abaixo, 15 observações acima. Então, a posição 16, especificamente o número que ocuparia a posição 16, seria a mediana. Quando a gente divide a parte inferior dos dados, de novo, em duas partes, eu vou encontrar o primeiro quartil. Então, veja, eu saí de um conjunto de 30 para 2 de 15. Agora eu estou pegando esse de 15 e estou dividindo em 2. Quem é a posição central? É a posição 8, porque existem 7 acima e 7 abaixo. Idem para
a parte superior. E aí, nesse caso, é a posição 23 que divide essa metade superior em duas partes. E aí eu tenho 7 acima, 7 abaixo. E eu poderia continuar esse processo de divisão até encontrar os percentis, por exemplo, se eu quisesse dividir esse conjunto aqui em partes iguais de 100. Aqui apareceu primeiro e terceiro quartil, porque eu dividi esse conjunto de dados em 4 partes iguais. E quem é o segundo quartil, Roberto? É a mediana. Bom, quando a gente se depara com um número ímpar de observações, existe uma dúvida que sempre acontece. A mediana, ela entra ou não no cálculo dos quartis? Por exemplo, se aqui a gente tivesse 31 dados, a posição 16, né, eu calcularia o primeiro quartil com os 15 abaixo, ou calcularia com os 15 abaixo e a posição 16, que é a mediana? Bom, se n for um número par, né, a gente não precisa levar em conta, na verdade a gente não pode, porque não existe essa posição, a gente não considera a mediana no cálculo dos quartis. Entretanto, se n for um número ímpar, você escolhe. As duas abordagens estão corretas. Só fica o alerta. Na hora que você escolher uma forma de fazer, faça sempre. Na hora que você calcular de um jeito, calcule sempre. O que não pode é mudar a regra de uma hora para outra. Seja uniforme nesse ponto. Quando a gente coloca, né, essas medidas de tendência central que a gente calculou aqui, ó, a gente já vê mínimo igual a 1, máximo igual a 15, média desse conjunto de dados 7,6, mediana 6, moda 14 e 6. Veja, 7,6 e 6 estão relativamente no meio, né? Se eu tenho um intervalo que vai de 1 a 15, 7,6 e 6 estão relativamente ali no meio. Mas e esse 14 aqui, né? Colado com o máximo, né? Ele traz uma certa desconfiança, né, de como esses dados eles estão distribuídos dentro desse intervalo, né? Bom, isso daí acontece pelo seguinte: a média, a moda e a mediana são medidas numéricas de tendência central, né? Qual é a função deles? Nos dizer aonde se encontra o meio, né, a posição central desses dados. Mas eles não são capazes de nos dizer como esses dados se distribuem dentro desse intervalo de variação. Se eles estão mais concentrados perto do máximo, se eles estão mais concentrados perto do mínimo, se eles estão mais concentrados no meio desses dados, eles não nos dizem nada, né? E aí é onde entra a segunda parte do resumo de dados, que são as medidas de variação. Então, considerando o mesmo conjunto de dados, né, a gente tem como primeira medida de variação a amplitude, que é a diferença entre o máximo e o mínimo dos dados que a gente tem na mão. Neste caso aqui, a amplitude de variação é 14. Uma segunda medida de variação é o desvio médio, porque veja, uma vez que eu conheço o centro desses dados, o meio deles, que é justamente representado aqui pela média, vai existir um desvio, né, de cada observação em relação ao seu valor médio. Então, se eu calcular a média desses desvios, eu tenho uma medida da variação. Só que essa abordagem ela tem um efeito colateral. Eu posso encontrar um somatório zero. Porque se a gente se lembrar, né, quanto era a média? 7,6. Aqui dá um número negativo, 2 menos 7,6. Aqui dá um número positivo, 14 menos 7,6. E ao todo, se eu fizer esse somatório ponto a ponto, eu posso encontrar uma soma zero. Então, veja, dados com variação, mas medida de variação nula. Então, essa não é uma boa medida de variação. Roberto, se a gente meter o módulo aí,
Funciona? Funciona. Mas o módulo ele tem um problema. Por quê? Nos casos em que xi é maior do que x barra, é só tirar o sinal de módulo e fazer a conta normalmente. Mas se xi, como é o caso aqui do 2, for menor do que o x barra, que neste caso aqui é 7,6, eu tenho que inverter os sinais. Então, utilizar o módulo introduz um grau de dificuldade de complicação algébrica, porque eu não tenho só uma função, eu tenho duas. Porque depende se é menor ou se é maior, né? Então, neste caso aqui, eu tenho essa inconveniência. E como é que a gente supera esses inconvenientes? Ora, elevando tudo ao quadrado. Porque todo número elevado ao quadrado é um número positivo. E aí surge a medida de variação por excelência, que é a variância. É o somatório dos quadrados das diferenças divididos por n. No caso de uma população, né? E por n menos 1 no caso de uma amostra. Então, vocês também devem estar se perguntando aqui, poxa, variação e desvio padrão, né? Por que que um é a raiz quadrada do outro? Simples. Imagine que a gente esteja avaliando a variação existente na produção de carros. Então, se eu aplico a variação, a minha unidade de medida é carro ao quadrado, né? Então, fisicamente, não faz muito sentido a gente trabalhar com uma variação de carros ao quadrado. Agora, quando eu tiro a raiz quadrada, eu passo a ter uma variação avaliada, medida em termos de carros, o que fisicamente faz muito mais sentido, né? Outra coisa que vocês devem estar se perguntando, né, é porque existe esse nzinho aqui quando se trata de população e esse n-1 quando se trata de amostra. Por que que isso acontece? Vocês vão encontrar a resposta para essa pergunta no livro do Triola, Introdução à Estatística. E aí, esse é um livro que tem lá na nossa biblioteca. Então, na primeira oportunidade que vocês tiverem, ou adquiram o livro, ou passem na biblioteca para pegar e estudar por ele. Então, veja, lá na página 101, o que é que o Triola nos diz? Ele diz que a divisão por n-1 faz com que a variância amostral, S ao quadrado, tenda para o valor da variância populacional, sigma ao quadrado, ao passo que a divisão por n faz com que a variância amostral subestime a variância populacional. Então, veja, ele pontua duas coisas importantes ao mesmo tempo aí, né? A primeira é que tudo o que a gente quer são informações da população. Tudo o que a gente tem são informações amostrais, né? E toda vez que você tem uma amostra na mão, você tem um erro inerente. Por quê? Porque a população não é o todo. Desculpa. Porque a amostra não é o todo. O todo é a população. E eu nem sempre tenho a população toda, certo? Então, no final das contas, a partir dos dados amostrais, a gente precisa estimar os parâmetros populacionais. Então, veja como ele faz essa diferença entre o que é populacional e o que é amostral. Outra coisa que é importante que a gente perceba é que essa comprovação ela não é deduzida, né? Não existe uma integral, uma derivada que a gente vai lá e calcule. Isso daqui é uma comprovação empírica, né? Quando a gente tem uma amostra, vai tirando várias e várias amostras da mesma população e a gente vai comparando os valores amostrais com o valor populacional. E aí se percebeu, né, que a divisão por n-1 ela produz resultados melhores do que a divisão por n em amostras. Então, outra coisa que é importante a gente perceber, né, é que amplitude, variação e desvio padrão são medidas de variação que apontam se tem variação nos dados, muita ou pouca. Mas eles não nos dizem como esses dados se distribuem
dentro do seu intervalo de variação. Se eles estão mais concentrados de um lado, mais concentrados do outro, se estão mais concentrados no meio, isso ele não nos diz. Então, isso vai ser objeto de discussão da nossa próxima aula. Outro aspecto que foi comentado, né, que é a relação entre população e amostra. Então, perceba, né, que a população ela vai representar o que a gente tem de verdadeiro, de verdade, né? Os valores associados à população são valores verdadeiros, ou que, como coloquei aqui, representam a verdade. Então, a população ela tem parâmetros, e a média populacional, neste caso aqui, como parâmetro verdadeiro, como valor verdadeiro, ele é representado pela letra grega μ. No caso da variância e do desvio padrão, pela letra grega sigma. Aqui é um outro parâmetro que a gente vai estudar mais lá na frente, que é o coeficiente de correlação. No caso de uma amostra, o que é que ela nos dá? Ela nos dá valores que estimam, que aproximam os valores verdadeiros. Então, o que uma amostra nos dá são estatísticas. E aí, no caso, a média de uma amostra é representada pelo x-barra, ao passo que a média de uma população é chamada de μ. O desvio padrão e a variância amostral são representados pela letra R, e o nosso coeficiente de correlação definido em cima de uma população é o ρ, definido em cima de uma amostra, ele é o R. Então, fica aí a relação entre amostra e população. Os valores populacionais são, em tese, os valores verdadeiros, que a gente vai sempre em busca, e o que a gente tem são as estatísticas amostrais, que têm a função de estimar, aproximar os valores verdadeiros.